pessoas! Yo! Estamos começando com mais um Casal Review. Antes de mais nada, eu vou dar uma viajada, então vamos gravar todos os vídeos no mesmo dia. Tudo hoje. Para 3 semanas. Agilizar a coisa toda. Espero que tenham gostado daqueles animes dos vídeos da semana passada, porque agora voltamos à nossa programação normal. Ou seja, vamos voltar à Rede Globo para fazer a recapitulação do que a Rede Globo trouxe de animes. E hoje vamos começar com Power Stone. Você conhece, eu não assisti esse anime. Power Stone é um anime que foi exibido aqui uma única vez, de cabo a rabo pela Globo, e nunca mais viu a luz do dia. Ele basicamente é uma das muitas séries de anime baseado em um jogo da Capcom, que por consequência não ficou muito bom, mas também não é exatamente um anime que você vai passar e vai... Oh meu Deus, que coisa horrível. Embora seu público obviamente seja um público mais infantil. De qualquer forma, esse anime foi feito pelo estúdio Pierrot. Passou aqui em 2001, pela Globo, como já foi dito antes, de cabo a rabo. Basicamente, a história se baseia em pedras especiais encantadas, que me lembram bastante as esmeraldas do caos. Mas isso não vem ao caso. Quem as possui ganha poderes sobrenaturais. E nós acompanhamos um jovem chamado Falcon. Falcon? Capitão Falcon? De qualquer forma, Falcon é um jovem que é filho de um grande explorador que desapareceu há alguns anos. Apesar de seu pai estar desaparecido, ele gasta uma parte do seu tempo lutando por aí e admirando um grande lutador que meio que está meio desaparecido no momento. E enquanto ele luta para chegar em algum lugar, ele descobre uma dessas misteriosas pedras. E tudo começa aí, com um grupo de piratas tentando recuperar essas pedras para os seus objetivos malignos. Enquanto ele continua a viajar pelo mundo à procura de seu pai e essas pedras misteriosas. Ele vai encontrar muitos outros possuidores dessas pedras e muitas vezes esses piratas. Dizem que se todas as pedras forem reunidas, uma nova era de milagres e magia surgirá. Isso é o que está na abertura. Nossa, um enredo bem grande, uma sinopse bem grande para uma abertura. Desculpa. Enfim, curiosidade. Como foi dito antes, esse Power Stone foi feito baseado num jogo que foi lançado para o Dreamcast. Esse jogo teve duas versões. O anime se baseia principalmente na primeira versão. Curiosamente, normalmente os animes que são baseados em jogos, eles costumam pegar um pouco da premissa do jogo, mas eles sempre alteram alguma coisa, alguns elementos, algumas coisas. Mas Power Stone foi feito tão nas coxas em termos de história. Isso é um problema. Que basicamente muita coisa do que foi feita no anime acabou sendo passado pro segundo jogo. Do que diz respeito à história. Não que ele tenha mexido na história, mas foi passado. Foi feito nas coxas ou eles acrescentaram coisas? Basicamente, no anime, o protagonista, o Falcon, ele gosta de uma garota que é indiana. E ele não consegue ficar com ela, porque fica com a garota indiana é um samurai japonês. Detalhes. Enfim, quando fizeram o segundo jogo, fizeram uma namoradinha pra ele. Porque meio que já tinha virado consenso que a indiana ficou com o samurai. Mas no jogo antigo ele pode ficar com a garota que ele gostava, né? Não se sabe. Não se sabe. Como eu disse, a história não era relevante no jogo. Ele era basicamente o Smash Bros. Ok. Outra curiosidade é que realmente as pedras se parecem muito provavelmente com as Esmeraldas do Caos, porque esse foi um jogo praticamente exclusivo para Sega. Que é um dos motivos que muita gente acredita que não existe um segundo jogo, mesmo os dois primeiros jogos tendo vendido muito bem. Segundo jogo ou terceiro jogo? Terceiro jogo.
Como última curiosidade, todos os personagens se transformam. Das transformações são bem parecidas com outros personagens, tanto da Capcom quanto de alguns outros jogos antigos. Resumindo, o anime, ele, assim como o próprio jogo, são grandes referências a outros jogos da SEGA e da Capcom. Ficha técnica! Bem, ficha técnica é bem simplesinha mesmo. Como eu disse, é um anime quase que infantil e o ponto forte dele é basicamente promover o jogo Power Stone. Mas vamos a ela. Bem, a animação até que é boa para um anime desse gênero, então você vai ver alguns probleminhas técnicos, mas você tem que lembrar que ele foi feito unicamente para vender jogo. A história é simplista, mas novamente é para crianças. Tem algumas coisas interessantes, mas eles nunca vão falar sobre essas coisas diretamente. Por mais que ele procure o pai desesperadamente, o pai não vai nem dar sombra de aparecer. O que deixou o anime de certa forma em aberto. Teve algumas coisas também interessantes com relação à parte técnica, que foi o diretor. O diretor foram dois, na verdade. Foi Kenichiro Watanabe, que deve ser um nome que, pra quem gosta de falar de diretor, é um nome, acho que conhecido. Muito! E o Takahiro Mori. Esse não tão conhecido, mas também tem alguns trabalhos no nome dele. Ele tem bons trabalhos no nome dele. Agora eu não lembro quais, mas eu já ouvi o nome dele em alguns bons trabalhos. E alguns maus também. O Watanabe também não... Ele também não escapa muito não de fazer uma coisinha ruim ou outra, mas ele já é um nome bem consagrado. Gosto que a gente raramente aqui fala sobre diretores, mas esse caso é um caso interessante. Normalmente a gente fala os nomes dos diretores, mas não fica citando muito o que eles trabalharam, porque como a gente tá trabalhando muito com animes bem antigos, alguns deles a gente nem sabe direito o que eles trabalharam além daquela animação. O que a gente pode fazer depois é fazer uma lista dos animes mais antigos, dar uma olhada, ver os diretores, aqueles diretores que combinam, que parece que já trabalharam em outras obras que também citamos, e mencionar aqui em um outro vídeo só explicando esse negócio sobre a direção de animes. Mas isso seria uma coisa para casar o debate, o que não vai entrar aqui agora. E por fim, acho que da ficha técnica é isso. Ele seria um C. Eu daria C, no geral. Dá pra se divertir, ele é simplesinho, muito curtinho. Pena que a Globo passou ele uma única vez. E pelo que parece teve uma cena que foi a que causou a polêmica de forçar ele a passar só uma vez, não foi? Uma cena envolvendo armas de fogo. Assim como o Pokémon. Aí temos um grande problema. A cena em si é de um dos vilões. E esse vilão ele tá sempre com uma arma de fogo. Ele vive atirando com canhão nos outros, é engraçado isso. Só que foi um tipo de revólver, alguma coisa assim. Pokémon teve um episódio inteiro censurado porque tinha um cara lá que é cowboy atirando pra tudo pra cima o tempo todo. Enfim, acho que é esse mesmo, não há muito mais o que falar. Esse foi Power Stone, meus amigos. Um anime B. Você infantil. acabou de Não, dar um a animação é C. Ah, tá. Anime B, infantil. Criado para vender um jogo. Que é bom. O jogo é quase um A. Pra mim, se parece Smash Bros, pra mim ele não é ruim, mas não é muito meu estilo. Eu gosto de jogos de luta, mas o Smash ele é meio bizarro pra mim. Bem, até a próxima vez. Eu sou... O nome passou aqui em algum momento. Letários. E eu sou a Dark. E... o vídeo de hoje é curto, ainda mais porque ele conhece anime de cabo a rabo, eu não conheço nada. Fez anime e o jogo. Pois é, pra ele é mais fácil e ele consegue ir fluido. Sinceramente, eu sinto falta de alguém vir nos visitar. Faz tempo. せめてチリザマで俺を教示させよ雑種 Gilgamesh, relaxa que a gente já tá chegando. Ou não. Ou não. Bem, isso é tudo por hoje. Até a próxima vez. No... Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar like, compartilhar com seus amigos, parentes, cachorro, papagaio, periquito. E por isso é tudo aqui no Casal Review. Tchau!
C.